Jogando bem e fora de casa com um time alternativo, o Corinthians ficou no empate por 0-0 com o Atlético Mineiro na noite do último sábado pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Corinthians ficou na bronca com o árbitro Rafael Clay e com razão na expulsão de Lian. O que você acha que aconteceu naquele lance? Se o árbitro deveria ou não ter expulsado o jogador do Galo? Yuri Alberto teve a lesão constatada na manhã deste domingo e o Corinthians já emitiu a nota. Quer saber sobre tudo desses assuntos? Fica aqui nesse vídeo, já deixa o seu like, vem comigo com a QC na TV pra gente falar um pouquinho como foi o jogo ontem e das últimas notícias do Timão. Amigos, o Corinthians ontem ficou no empate por 0-0 com o Atlético Mineiro na Arena RMV pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, gente, que loucura foi esse jogo. O Corinthians, que jogou fora de casa, jogou muito bem, assim, pelo menos na minha opinião, né? O desempenho do time foi muito bom. Um time que vemos aí como uma alternativa, um time misto, né? Escalado pelo técnico Dorival Júnior. Para um time do Galo, por exemplo, que tem Hulk, que tem Scarpa, que são jogadores aí de alto nível, né? Até então, eu achei que o Corinthians jogou bem. Mas vamos separar aqui por pontos. O primeiro tempo. No primeiro tempo, o Corinthians soube ali envolver bem o Atlético Mineiro, o time do Atlético Mineiro, principalmente do meio campo para frente, né? O meio campo do Corinthians que foi formado aí pelo Ranieri de primeiro volante, já o Rian ali um pouco mais pro lado esquerdo do campo, já Carrijo na ponta direita, que se vocês puderam perceber durante o jogo, o Carrijo que ainda foi um pouquinho pro meio ali, e para mim, um dos melhores jogos do Carrijo. O Carrijo que vem tendo atuações aí memoráveis. E agora, com a chegada do técnico Dorival Júnior, que colocou ele em alguns jogos como ponta direita, né? E cá entre nós, né, Dorival Júnior, a gente já dá para perceber que Carrijo, ele sustenta muito mais o time, ele cria muito mais, ele faz melhores jogadas quando ele vem para o meio como um famoso meio campista, né? Então eu diria que essa para mim é a posição ideal do Carrijo e é assim que ele consegue entregar o melhor que ele tem ali para o time do Corinthians. Já o ataque do Corinthians formado pelo Héctor Hernandes e também pelo Thales Magno. O Thales Magno que perdeu uma chance assim, gente, que olha, jogando fora de casa com um time do Atlético, que é um time bom, não dá pra perder esse tipo de chance, porque essa chance não vem 2, 3 vezes, sabe? O Thales Magno que recebeu ali um ótimo cruzamento do José Martínez, passou ali pela defesa do Atlético bem rápido, inclusive deixou o goleiro do Atlético para trás e ficou de cara pro gol e ainda assim não conseguiu, jogou por cima, né? Eu também não entendi absolutamente nada. Era uma chance de ouro, assim, realmente pro Corinthians. Teve uma outra chance também do Corinthians que foi desperdiçada, acredito, se eu não me engano, gente, foi pelo Héctor Hernandes, né? Então, o que eu achei ali? Achei que o Corinthians também, no primeiro tempo, usou bastante o lado esquerdo, né? Que é o lado esquerdo ali com o Matheus Bidu. Achei que foi bastante bem mesmo. Já a zaga do Corinthians foi formada pelo Kaká e pelo Choca. Choca e Kaká, né? Voltando aqui pro lado tático, né? Choca e Kaká. Achei que deu ali uma boa sustentação. Agora, vamos falar aí sobre o Hugo Souza, né, gente? Pelo amor de Deus. Foram duas defesaças do goleiro, né? A primeira delas, inclusive, que foi quando o Rony ficou ali bem de cara mesmo, passou pela defesa do Corinthians, ficou de cara no gol ali, conseguiu e quase chutou no lado direito, no canto direito do gol do goleiro Hugo Souza do Corinthians e quase conseguiu abrir o placar. Mas ainda assim, o Hugo Souza, né? O Hugo Souza, para mim, ele tem atuações atuações melhores do que ruins, digamos, né? Ele teve algumas falhas ainda no início dessa temporada, mas ainda assim, para mim, ele é um goleiro, um puta goleiro, faz umas defesas inacreditáveis. Para mim, essa foi uma delas, né? Então foi muito bem.
Agora no segundo tempo, o Corinthians, porque eu tô me alongando demais já. Agora no segundo tempo, o Corinthians que começou o jogo ali um pouco perdido, né? Mas logo depois conseguiu equilibrar e trazer para si, tirar um pouco a bola do Atlético. Digamos que o Atlético jogou mais ali nos erros do Corinthians, né? Quando o Corinthians perdia a bola ali pro Atlético Mineiro, ou errava no passe, acabava que o Atlético conseguia sair. Mas ainda assim, o Atlético foi mesmo, só no primeiro tempo o Atlético foi fazer uma finalização nos 40 minutos. Então foi um time que ficou muito pouco tempo com a bola. Então, de modo geral, gente, foi um jogo muito bom do Corinthians. Eu achei, assim, um time alternativo, jogando fora de casa com um desempenho acima do esperado. Agora a gente vai falar sobre o árbitro, que para mim foi um dos piores árbitros, uma das piores arbitragens que eu já vi ontem, inclusive. Principalmente no lance do Lianco, que foram 2 vezes. O primeiro dele foi no Matheus Bidu, né? O segundo dele já no Hector Hernandes. Para mim, no segundo ele já tinha que ser expulso, tanto que ele faz a cara de que, puta, vou ser expulso, porque ele viu que ele fez merda. E vamos lá, né? Na entrevista pós-jogo também, o Lianco achou que seria expulso, porque até ele viu que foi uma força maior ali, lance claro para expulsão, mas parece que o Rafael Klein não entendeu muito bem e não conseguiu, e não expulsou, mas achei uma péssima arbitragem pelo lado dele, ainda mais no cartão, na expulsão que ele expulsa ali um jogador do Atlético nos minutos finais, né? Do segundo tempo, já nos acréscimos, e depois ele volta, o VAR chama, ele volta o lance, vai olhar na telinha e depois ele vê que ele foi mal, tira o cartão vermelho e volta pro amarelo. Acho que ele bem despreparado, assim, para falar a verdade. Deixou a gente bastante confuso. Agora vamos falar sobre o que realmente deixa a gente triste, que é a sequência do Corinthians e a ausência que vamos ter aí nos próximos dias, que é uma ausência muito importante de um dos protagonistas do time, que é o Yuri Alberto. Yuri Alberto foi diagnosticado com uma fratura no processo transverso da L1 à direita. A gente vai falar um pouquinho sobre essa doença, sobre essa lesão agora do Yuri Alberto, mas de antemão, Yuri Alberto, gente, é um dos protagonistas para mim esse ano, é o protagonista do time esse ano, é um jogador que passou por muitos altos e baixos, é um jogador que vem se colocando aí na história do Corinthians, para falar a verdade. E agora a gente pode não ter ele aí por algumas semanas ou até meses, dependendo aí de como essa lesão for funcionar daqui a um tempo, de como for o processo de recuperação do jogador. O Corinthians informou aí que é uma fratura no processo transverso, né? Eu andei dando uma pesquisada, a L1 ela é a primeira vértebra da coluna, bem perto da região da lombar, que é onde ele saiu sentindo dores do campo, tanto que ele foi levado pelos jogadores do Corinthians, pela comissão técnica. E o transverso é uma projeção óssea, né, na lateral, que sustenta os músculos e os ligamentos. Pelo que eu andei dando uma lida mesmo, é uma lesão aí que tem um processo de recuperação de 1 a 3 semanas, e em casos de cirurgia, né, ela vai até de 3 a 6 meses. A gente espera que isso não aconteça. O Yuri Alberto saiu com dores do campo, do gramado da Arena RMV, assim que ele já sentiu ali bastante, saiu sendo apoiado pelos seus companheiros de campo, teve ali o primeiro diagnóstico dentro do vestiário mesmo, que foi já uma contusão na lombar, né? Mas aí o Corinthians informou que o jogador sentiu bastante durante a madrugada e foi levado às pressas para o hospital em Belo Horizonte mesmo, e teve esse diagnóstico. Não sei como vai ser daqui para frente, querendo ou não, o Yuri se firmou muito aí, jogou muitos jogos, e a gente sabe claro que é muito normal que os jogadores acabam se lesionando. A gente vem de uma lesão também de Memphis Depay, vem com uma lesão aí de Rodrigo Gal, que estão voltando aos poucos, que pode ser que retorne aí contra o Huracan na semana pela Sul-Americana, e o Anglieri também aí, mas ainda assim é uma situação bastante complicada perder o Yuri Alberto nesse momento que a gente está. É claro que a gente tem a pausa aí por Super Mundial também, mas ainda assim é muito complicado perder um jogador, um porte de protagonista,
com o Yuri Alberto, e a gente espera que de fato fique muito melhor. Mas enfim, já falei demais, já alonguei demais esse vídeo, pro primeiro vídeo do canal, assim, de análise, eu acho que eu alonguei demais, mas eu volto na próxima semana aí para trazer também um pós-jogo, né, mais uns comentários mesmo, pra gente poder se encontrar um pouquinho mais no canal. Agradeço todo mundo aí, já deixa o seu like, deixa o seu comentário que vai ajudar muito aí, ó, essa minha caminhada no Que Cena TV, acompanhe os próximos capítulos e eu tô muito feliz aqui de estar compartilhando com vocês, de estar começando esse canal também, esse projeto novo, então é isso, gente. Um beijo aí, que muitas melhoras pro Yuri Alberto e que a gente consiga ter notícias mais positivas na próxima semana, sabendo que também não tá muito positiva pela questão política do Corinthians. Mas a gente segue o quê, gente? Segue confiando e acreditando, porque o corintiano é isso, né? Então, beijo!